Salve, Fred. Estou aqui com o Fred 04 da banda Mundo Livre S.A., né? Uma grande satisfação, né? Essa é a sexta ou sétima vez, né? Em um espaço tão curto de tempo que eu vi a banda e tudo, e a gente vai ter uma conversa aqui, né? Para falar um pouco, né? Dessa trajetória, né? Levando em consideração os 30 anos aí, né, do Mangue Beat, né? Mas na verdade você tem mais de 30 anos, né, Fred? Na verdade, a banda começou antes, né? A banda, o manifesto eu escrevi em 92, mas a banda já tinha um tempão de garagem, né? Que a gente começou com esse título de Mundo Livre S.A. em 84. Sim. Então já são 38 anos no caso, né? Uau, pô, bastante coisa aí. Deu pra fazer história aí, né? Tudo, tipo, colocar, né, o circuito do Recife dentro do contexto, né, musical, assim, né? Rio, São Paulo, né? Tudo aquilo. Então, eu acho que um dos maiores legados daquela cena ali, que inclusive eu celebrei muito que o mês passado rolou aqui em São Paulo o festival inédito, né, de documentários musicais, e o grande vencedor do júri foi um filme do Jura Capela, lá de Olinda, chamado Mangue Beat, né, e realmente o filme é fantástico, é um documentário longo, é um longa que resgata muitas imagens, até que eu mesmo nunca tinha visto, e ele conseguiu costurar de uma forma que eu depois que vi o filme, e até a gente tocou na exibição do filme na Galeria Olido ali, o filme passou a tarde e aí tiraram a tela e a gente tocou, e quando eu vi a primeira vez, eu acho que o filme ajudou a cair uma ficha que a gente antecipou, né? Eu falo a gente assim, a cena toda, a galera que se incorporou, que interagiu, não só de música, mas uma galera de audiovisual, de moda, de poesia, de tudo. A galera meio que antecipou em algumas décadas um conceito que depois se tornaria muito emblemático de uma geração, que é o conceito de ocupação, né? De uma galera que se sentia excluída da cidade, excluída do circuito cultural, e resolveu refundar o território, né? Então, uma coisa que veio da periferia para o centro, e a gente fez do Recife um ambiente totalmente diferente do que era. Sim. Então, acho que a gente antecipou tanto um sentido de cooperativismo, né, e de multiculturalismo, quanto esse sentido de ocupação também. Sensacional. E agora sim, né, falando um pouco da sua trajetória, né, de toda a discografia, assim, tudo, é muito marcante, assim, esse manifesto mesmo, como você bem coloca, né, o início desse movimento e tudo. Então é bem marcante, assim, né, toda essa ideologia, esse posicionamento político de todos os acontecimentos ali de cada época, e é muito louco pensar isso, porque cada disco vai ter uma questão marcante ali da política, da economia que estamos vivendo, né? E aí eu te pergunto, né? Hoje em dia, né, naquela época assim, que vocês estavam começando tudo isso, até se estruturar, né, todo o circuito e tal, né? Quais que foram as mudanças, né? Se você pensar, depois de 30 anos, né, de todo esse movimento, de toda essa agitação que vocês conseguiram, hoje... Né? Não, é meio, de certa forma, frustrante, porque eu tenho hoje um filho, ontem fez 20 anos, meu filho mais velho, e eu tenho um outro que tem 16 anos, né? Então eu fui militante estudantil. Eu estudei na Federal, que meu filho está estudando na Federal, na UFPE também. E naquela época eu fui diretor de imprensa, ajudei a refundar o diretório acadêmico que estava fechado por conta da ditadura. E eu fui militante, eu fiz greve, eu organizei militância. Na época fui convidado para entrar em
em organização clandestina e tudo, e enfrentei, conheci alguns agentes da ditadura, fui alertado por alguns agentes que têm infiltrados, né, e tal. Então eu vivi aquele momento e eu vi o quanto foi importante toda uma mobilização que no meu caso começou aos 18 anos e eu fui participando de todas as, né, fora FHC, fora FMI, pelo ensino público e gratuito, contra a privatização da Vale, contra todas as privatizações, enfim, e as diretas, que foi uma coisa que mobilizou o país inteiro, mas acabou não vingando, mas mesmo assim foi importante aquele momento que ajudou a ter um ambiente de abertura política, né, a pressão das diretas já. Então eu vivi aquilo tudo e vivi um momento em que parecia que tudo tinha valido a pena, né? Um momento em que, por exemplo, Recife parou de ter fome, o Brasil parou de ter fome, o Brasil saiu do mapa da fome, o Recife virou, Pernambuco começou a atrair investimentos como nunca antes, Pernambuco começou a ver muita coisa na área da educação, muitas novas faculdades, escolas técnicas e universidades no interior como nunca antes. Então, assim, grandes investimentos, inclusive estaleiros, 2 estaleiros lá em Suape, montadoras. Então, assim, pleno emprego, né? Então a gente viu uma transformação que eu me senti parte dessa transformação, até porque eu contribuí, eu era chamado para as discussões nacionais e tudo, por conta da minha militância e tudo. Fui presidente do Conselho de Cultura do Recife. Então eu ajudei a fundar a primeira rádio pública municipal, a Rádio Frecaneca, que está no ar, e hoje movimenta bem o circuito independente e tal. Mas eu vi toda essa transformação, e aí é muito frustrante hoje, né, sei lá, depois de 5, 6 anos de retrocesso, ver o quanto as gerações novas, né, parecem não ter muita noção do que está perdendo, né? Então é frustrante nesse sentido, em algum momento a gente não teve aquela competência de garantir as conquistas, né? Então a gente deixou perder, mas eu acho que é um momento de resgate, né? Hoje eu nunca vi a miséria que está no Recife hoje. A cena, aqueles versos no início da cena, o Josué, nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Tudo aquilo ali era fruto de que Recife era a 4ª pior cidade do mundo. Isso era uma coisa de um instituto que comprovou os dados de condições de vida no mundo todo. Recife era a 4ª pior cidade do mundo, e a gente cantou sobre isso, e é muito, sabe, sei lá, sufocante ver hoje que a situação, quem for lá em Recife hoje, e eu vivi aquela história e vejo hoje, é pior, cara. Hoje está pior do que era, né? Eu vivi um momento de quase plenitude, né? E aí você vê, o Mangue ajudou, a cena cultural ali ajudou sei lá, expor e a expandir e a dar visibilidade a uma riqueza cultural imensa, de diversidade, de tudo. E hoje, quem for lá vai... Claro, está lá o legado, tem lá o túnel Chico Sainz, tem lá a Avenida Chico Sainz, tem a estátua de Chico lá, tem muita pichação, a cidade inteira com muito desenho nas esquinas, de caranguejos, de referências ao Mangue Beach. A FENEARTE, que é a maior feira de negócios de artesanato e tal, no centro de convenções, esse ano está celebrando os 30 anos do Mangue Beach e tal. Está tudo lá, mas ao mesmo tempo, a miséria que eu estou vendo lá hoje é algo que eu nunca tinha visto antes. Isso é chocante.
Nossa, imagino. E aí tem uma outra coisa aqui também, né, que você pontuou muito bem, e eu percebo assim, a cada show da Mundo Livre que eu assisto assim, e tudo, eu percebo que a forma, que inclusive essa foi a forma que me conectou à banda, né, sei lá, isso lá nos anos 2000 e tal, né, 98, 99, 2000, enfim, que me parece que enquanto você canta, assim, parece que é uma maneira de você desabafar com o público sobre isso, assim, né, não sei se eu estou correto na minha análise. Mas aí, partindo desse ponto, eu queria saber, né, como que é para vocês, ou para você, né, como artista, uma pessoa representativa dentro desse movimento, você conversar, né, sobre esses assuntos, assim, ou mesmo dentro do meio, do circuito cultural, da indústria mesmo, de entretenimento e tal. Cara, eu acho que a gente nessa nossa trajetória, a gente pagou um preço caro por isso. A gente, mesmo lá em Pernambuco, a gente tem uma dificuldade muito grande em termos de reconhecimento. Por exemplo, alguns editais, por exemplo, a gente tem um DVD ao vivo gravado que a gente tentou fazer por um edital de Pernambuco e não foi aprovado lá. Um edital público e não foi aprovado. A gente só conseguiu gravar o DVD aqui em São Paulo, foi gravado no Sesc Belenzinho, com apoio do Sesc, porque o edital público, inclusive a produtora que escreveu, que formatou o projeto e tal, tinha acabado de aprovar vários projetos, né? E tinha 125% de certeza, porque já tinha sido habilitado, não tinha nenhuma falha, né? A gente contratou uma empresa que era, né, aprovava todos os projetos. Um baixista da nossa banda tinha um outro projeto, que ele era um projeto paralelo, ele aprovou um DVD do projeto dele, mas o Mundo Livre não foi aprovado, entendeu? Foram vários e vários casos desse tipo. Então a gente paga o preço por isso, né? Eu fiz um projeto de um álbum solo, um projeto paralelo que eu tenho, que o selo de lá de Recife, que produz álbuns em vinil alternativo e tal, e sempre consegue aprovar em vários editais de empresas nacionais e tal. E tinha certeza de que o meu álbum ia ser aprovado por um edital aí de uma empresa privada, que ele ia aprovar todas as coisas do selo aprovado, e o meu não foi. Então, assim, a gente paga tem um preço por isso, mas por outro lado, velho, a gente tem hoje quase 200 mil seguidores mensais no Spotify. A gente tem 70 ouvintes mensais no Spotify, tem mais de 70 mil seguidores só no Spotify. Então a gente tem, por outro lado, um público muito fiel, um público que cultua mesmo a banda, que é engajado, que compartilha as coisas. E inclusive na pandemia foi até um fenômeno estranho, no sentido assim, a gente lançou um vinil, não a gente, mas um selo aqui de São Paulo, lançou o nosso segundo álbum em vinil pela primeira vez, e foi esgotado antes de sair da fábrica. A gente viu o nosso público quase dobrar na pandemia, nas redes sociais e tal. Então, tem isso, talvez o próprio fato desse compromisso político, dessa coerência, desse engajamento, faz com que a gente atraia um certo público que seja com um perfil mais sei lá, mais compromissado mesmo com a banda. Isso é importante. Sim, perfeito. E sobre esse disco novo, assim, eu imagino assim que material não faltou, né, para você criar uma concepção da obra, né? Aí eu vou no caminho contrário da pergunta, né, para você organizar tudo isso, né, e formar o disco. Como que foi esse processo? Foi estranho, porque assim, eu até expliquei nesse show aí que a gente teve que interromper a turnê do álbum anterior e infelizmente a gente não conseguiu divulgar o disco em todos os locais. Assim, a gente chegou a tocar aqui em São Paulo, tocou no Sul, Curitiba, em alguns lugares assim e tal,
mais em Brasília e tal, mas não chegou a fazer uma turnê nacional porque foi interrompido pela pandemia. E eu não tinha muita intenção de... Eu tinha a intenção de retomar, assim que pudesse, a turnê da Dança dos Não Famosos. Até porque é um álbum também muito emblemático de um período importante do país ali e tal, aquela transição ali, aquele golpe, né? É um álbum sobre o golpe cívico-militar, né, que houve. Então, assim, jurídico, principalmente. Eu tinha intenção de retomar, mas aí a situação, inclusive, de sustentabilidade durante a pandemia começou a pesar muito. A gente só conseguiu fazer algumas lives, a gente estava meio numa situação sabe, sufocante em termos de sustentabilidade da banda. E aí, para nossa surpresa, uma empresa de Recife, uma gravadora chamada Estelita, que nunca tinha trabalhado com a gente e tal, fez uma proposta, inclusive financeira. Cara, a gente sabe que vocês já estão no meio de uma turnê aí, mas se vocês toparem, a gente quer vocês no estúdio fazendo um álbum sobre a pandemia. Aí a gente até, assim, pela questão, inclusive, financeira e tudo, a gente ficou surpreso, porque fazia muito tempo que a gente não recebia, por exemplo, uma proposta de adiantamento mesmo, e a gente recebeu. E aí eu pude colocar em prática. Foi o primeiro álbum que a gente não gravou presencialmente todo mundo. Foi um desafio extra de ter que compor uma pré-produção das músicas de forma semi-remota, né, de uns 5 integrantes. 3 se juntavam, outros ficavam em casa para evitar aglomeração, tudo. E algumas coisas que eu escrevi enfrentando aquela quarentena, porque no meu caso foi um duplo desafio, porque eu me separei de um relacionamento de mais de 20 anos, há poucas semanas antes da pandemia. Então eu fui longe dos meus filhos, longe de todo mundo. Meus amigos na época diziam: Fred, eu não conheço nenhuma situação tão trágica nessa quarentena quanto a tua, porque eu fiquei num cubículo, um flat, só com meu violão, meu cavaquinho, e morrendo de saudade dos meus filhos, sem poder encontrar eles, sabe? E as músicas refletiram isso, né? Tem uma música que fala Blujinho, Seios de Vidro, são os copos e os pratos, as coisas que se quebravam toda sexta-feira, porque os frágeis Seios de Vidro eram projeções minhas, porque eu estava me quebrando ali também. Então, quase todas as letras são fruto desse momento existencial e ao mesmo tempo político, social, muito desafiador, né? Foi muito conflitante, foi muito sufocante. Então, músicas como Baile Infectado, né? É muito louco, porque até o próprio título, o ritmo dos acontecimentos durante a pandemia foi tão intenso que o título ia mudando, o conceito do disco ia mudando. Teve um momento que eu cheguei até a anunciar como título provisório no meu Instagram, eu cheguei a anunciar Homo Cloroquínicos Sapiens. Aí começou a CPI, aí começou aquele escândalo, né, dos planos de saúde e tal, né, você teve alta, aquela coisa assim, óbito também é alta. Então as coisas começaram a aparecer de forma tão bizarra que até o título do disco ia mudando. Então foi um período, ao mesmo tempo, muito conflitante, muito angustiante, mas muito fértil, né? No sentido de conceitos, de ideias. E eu acho que o fato de eu ter enfrentado isso de forma solitária e turbulenta em termos existenciais fez com que trouxe mais intensidade, né, para as músicas. E ao mesmo tempo o resultado foi algo que surpreendeu a todo mundo, a gravadora, o pessoal da banda, até porque foi, como eu falei, foi o primeiro processo remoto ou semi-remoto, e a gente conseguiu dar
sei lá, uma consistência narrativa, assim. E aí combinou com o brilho, a genialidade do parceiro que eu não conhecia, nem conheço pessoalmente, que foi o parceiro que fez a capa, né? Eu tinha uma ideia para a capa, para uma foto, na verdade, da capa, e essa foto ficou inviável por uma questão sei lá, ao mesmo tempo financeira e também de dificuldade logística de realizar essa foto. E aí alguém sugeriu, por que não faz uma ilustração, talvez fique menos pesada a ilustração, porque a ideia de uma foto de um cadáver, um caixão e tal, a gravadora achou que isso também pode ser meio provocativo demais, meio chocante, até porque ainda tem muita gente morrendo, ou que parentes morreram e tal, e aí pode ficar muito pesado, estamos dando uma foto desse tipo. E aí eles conheciam esse Wendel Araújo, que era um cara que já tinha realizado alguns trabalhos com a gravadora em termos de cartaz de shows, essas coisas assim, e aí me apresentaram no Instagram do cara. Quando eu vi, vamos ver, o que é que tu acha de fazer um troço assim, sabe? Quando ele devolveu o primeiro rascunho, cara, da ideia, ele colocou a situação que eu tinha pensado, ele colocou no Carnaval de Olinda, então já mandou uma coisa assim completamente, sabe, bizarra assim, e acabou até influenciando no título do álbum. O Walking Dead Folia foi a partir também do enquadramento e da ambientação que o ilustrador trouxe para a capa, e foi maravilhoso, assim. Eu achei genial, assim, a capa, incrível. Aí, para finalizar, Fred, não posso deixar de perguntar sobre... Tem uma música nesse disco novo, né, que eu penso que é uma releitura de Musa da Ilha Grande. Sim. Né, que aí mudou o nome e tal, tudo. Aí eu queria saber, assim, né, qual foi a motivação para você fazer essa releitura, e já me antecipo um pouco na resposta, né, não sei se tem a ver, mas porque eu vi que tem uma colaboração também com uma artista, assim, aparentemente em ascensão, e em toda essa discussão também tem a ver com o momento, né, da ascensão das mulheres dentro da indústria da música e tudo, enfim. Então eu queria entender, assim, qual que foi a sua motivação para essa releitura. Essa releitura é o seguinte, essa música sofreu um tipo de reação nas turnês mais recentes, em turnês antes da pandemia, pela primeira vez a gente teve gente que subiu no palco, e olha, o público que era bem o perfil da banda, e às vezes subia no palco, ou às vezes depois do show, num bar ou no camarim, que se incomodando com essa música, né? Como se fosse um olhar um pouco machista, que eu não considero, mas assim, hoje o tipo de discussão, de narrativa identitária, às vezes esbarra numa coisa um pouco de intolerância e tal. E aí eu achei engraçado, eu pensei assim, cara, engraçado que esse mesmo tipo de perfil de pessoas, assim, mulheres que esboçam um tipo de reação desse tipo, eu vejo em festas lá em Recife, festas de DJs amigos meus, que tem um momento baixaria. Aí nesse momento baixaria eles tocam lá os brega funk, os funk proibidão e tal, onde, sabe, rasteiro pra caramba o tratamento, as mulheres e tal. Então essas mesmas meninas ficam curtindo esse momento baixaria. Ah, mas é periferia, então tá valendo, entendeu? Então essa é uma discussão do lugar de fala, que a periferia pode tudo e tal, e que quando é uma banda, digamos assim, universitária ou intelectual, aí certo, qualquer coisinha, tudo sabe, delicado e tal. Aí eu fiz, eu disse, se essa música fosse um brega funk, será que a reação seria a mesma e tal? Então eu um pouco antes do carnaval, aliás, o último carnaval que rolou em 2020,
Eu conheci, fui para um evento que no camarim ao lado, eu fui chamado para conhecer o pessoal do Shevchenko Louco, que é uns caras que dominam esse circuito do brega funk há um tempão já, lá em Recife. E eles, porra, se mostraram muita identificação com o Mangue Beat e tal. E eu caí na ficha que é o seguinte, cara, tem muita coisa em comum. O tempo é outro, o ambiente é outro, mas se pensar num certo sentido, o Mangue Beat era um troço que surgiu. Você pegar o núcleo ali que foi Peixinhos, da Rei Malumbo, a junção ali de Chico Sainz com Bola 8, o local onde juntou ali com os tambores e tal, era a precariedade absoluta em termos de condições, de estrutura e tudo, de investimento zero, né? E os caras, a partir dali, com inventividade, conseguiram do nada, até como reação à precariedade, né? Criar algo completamente inovador e tal. E o brega funk não é nada diferente disso, né? É troço surgido de comunidades muito, sabe, palafitas e tal, sem, né? Um ou outro tem acesso talvez a um laptop ou até mesmo no computador, no smartphone, de criar uma batida ali que se tornou referência nacional, né? Com inventividade e tudo tal. Claro, a narrativa é outra, o discurso é outro tal, mas tem esse lado estético, né? De algo que da precariedade, como na Jamaica, como o dub na Jamaica, que os caras pegavam aquela precariedade nos estúdios mais toscos e dali mesmo foi que eles criaram vários efeitos que influenciaram, né, a cultura mundial. Então assim, vou chamar um cara do brega funk, no caso foi WR do Beat, que é um cara também muito profícuo lá no circuito do brega funk, e vamos fazer uma releitura dessa música. Então trouxe a música para, e ainda trouxe, quando eu falei para Doralice já tinha participado do nosso álbum anterior, numa faixa bem política. Ela colocou lá um slogan que ela sempre fala lá no Rio de Janeiro: democracia, como é que eu esqueci agora, enfim, ela já tinha participado de uma faixa do álbum anterior e era muito mais underground naquela época. E aí, quando eu falei para ela que estava fazendo uma releitura de Musa da Ilha Grande, ela não acreditou, porque ela disse: velho, eu me apaixonei pelo mundo livre com essa música. Ela é pernambucana, mas começou a ganhar mercado na música do Rio de Janeiro. Então, e ela disse: essa música foi que me apresentou ao mundo livre. E ao mesmo tempo ela já tinha um refrão que tinha tudo a ver, né? A parte que ela canta lá, ela acrescentou um refrão que é de autoria dela, então acabou sendo uma parceria, um medley de uma música minha com uma faixa inédita dela. E aí virou Melô das Musas Empoderadas, e a gente tinha uma verba para um clipe e chegou a pensar em chamar algum cineasta, um diretor das antigas, assim, da fase do início do Mangue e tal. Mas depois por ser uma batida bem praia, bem periferia e tal também, eu vou pesquisar os principais clipes do brega funk para ver o que é que está rolando em termos de linguagem e tal. E aí, descobri essa galera do Barbarize, que é um coletivo do coque lá, sabe, de uma comunidade também muito carente, mas que eles conseguem fazer coisas maravilhosas, tanto em termos de música, de composição, mas como em termos de coreografia, em termos de roteiro, em termos de audiovisual, de clipe, com a linguagem totalmente nova e de uma geração nova. Então a ideia era essa, cara, era um diálogo de gerações, né? A geração do Mangue ali, no meu caso, que fiz 60 anos agora, com Doralice, né? Que cresceu ouvindo, entrou no mercado como já referência com o Mangue, e essa galera muito nova do Barbarize em termos de linguagem, audiovisual e tal. Então é uma música que agora, eu estava vendo ontem que tem altas festas rolando lá agora, que agora a música começou a pegar lá em Recife, depois de quase um ano, e é muito bacana, porque justamente tem isso, tem uma galera da minha geração e uma galera nova
que o clipe já tem mais de 200 mil visualizações no YouTube, e pra gente é massa saber que consegue ainda dialogar com a galera mais nova, assim.